A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender a pensar com clareza. A mente sozinha ela não tem luz. A clareza é essa luz que vem do nosso ser e ilumina as situações da nossa vida, as circunstâncias, o nosso mundo interior. Uma das pessoas que estamos aqui fazendo isso, tem que fazer para si mesmo. Porque eu não posso saber o que você viveu na sua vida, o que você está vivendo, o que acontece no seu mundo psicológico. O trabalho interior, a arte de viver do Epiteto, pensar com clareza é vital. Isso é o que estudaremos hoje. E primeiramente, antes de entrar no tema, façamos uma respiração consciente. Inspirando e expirando. O objetivo é que aqui esteja presente a nossa consciência, que é a que nos guiará, nos dará essa luz necessária para a gente poder compreender e absorver esses ensinamentos, para daí sim poder vivê-los na nossa vida. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender a pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através dela que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Analise se as inferências são legitimamente derivadas para não tirar conclusões sem fundamento. Se queremos a sabedoria, temos que usar a nossa razão. Não a razão da mente, do intelecto, dos conceitos armazenados, das opiniões, das crenças, senão a razão da consciência, disso que está mais além da mente e que nos permite conectar essa parte espiritual, a razão de estarmos aqui, com esse ginásio psicológico que a gente passa na vida, conectando essas duas coisas, a razão de ser desse aprendizado. É importante aprender a pensar com clareza, mas essa clareza novamente vem da luz, a luz que a consciência consegue canalizar. A mente sozinha ela não tem luz. A clareza é essa luz que vem do nosso ser e ilumina as situações da nossa vida, as circunstâncias, o nosso mundo interior. E aí sim nós podemos usar a razão para aprender, para tomar as decisões. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso, exige treinamento específico. Para mim, o treinamento é a nossa preparação nesse trabalho interior. E uma vez que nós nos preparamos e essa luz vai começando a aparecer, a surgir, nós começamos a ver o que acontece aqui dentro, o nosso autoconhecimento vai se desenvolvendo. E aí o exercício da análise, da reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa série, na maioria dos vídeos desse canal, é exercitando isso. Porque aqui nós não estamos praticando nada exatamente, mas nós estamos exercitando essas ideias, essas análises para que você, para que eu, podamos fazê-las quando aconteçam, quando alguém no meio do dia lá fizer alguma coisa, quando alguma coisa não sair como a gente planejava, quando a gente se vê
criando cenários ilusórios, expectativas irreais, aí é onde a gente tem que usar todo esse treinamento que a gente está fazendo aqui, de análise, de reflexão, de ir mais além do que já está aqui escrito num livro. Porque a gente lê às vezes e pensa, entendi. Mas se a gente não é capaz de analisar, de refletir, de explicar com outras palavras o que a gente leu, o que a gente está estudando, quer dizer que a gente não entende tão bem, que não tem. E se a gente faz isso com a mente, ok. Mas aqui a gente está fazendo isso com a luz da consciência do ser, que conecta isso com algo mais profundo, e cada uma das pessoas que estamos aqui fazendo isso, tem que fazer para si mesmo. Porque eu não posso saber o que você viveu na sua vida, o que você está vivendo, o que acontece no seu mundo psicológico. Você tem que pegar isso e essa clareza, essa luz interior sua, com essa consciência que reflete, que analisa, tem que então ver aí dentro o que está acontecendo. Direcionar corretamente nossa vontade. Então, a vontade, essa característica da alma humana, tem que ser direcionada. Mas vontade para quê? Aonde você vai direcionar isso? Não sei. Para o defeito psicológico, para essa característica da personalidade, do ego, que mais tem causado dano na sua vida. Se você percebe que atualmente tem muitos pensamentos pessimistas, sou muito negativo, ou deixo as coisas para depois, ou me irrito facilmente com as coisas, ele escolha uma dessas coisas para direcionar sua vontade. Vontade para quê? Para não deixar as coisas, para fazer ela no momento, para não ser desorganizado, para não se irritar facilmente, cultivar a paciência. E assim você dirige essa vontade para criar essa virtude, desenvolver isso. Mas você precisa de clareza. Dentro de toda essa desordem interior que nós levamos, qual que é o mais importante? Onde está o fio da meada, né? Onde está a raiz do problema? Ou qual que é a chama maior atualmente que eu tenho que apagar primeiro? Manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos. Qual o propósito? Do trabalho interior, do despertar da consciência, do aperfeiçoamento humano e espiritual. Descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Isso é muito importante. Primeiro, o nosso raciocínio inconsistente e enganoso, dominado pelo ego. Porque a razão do ser, essa luz que está sobre a mente, nos permite ver o próprio ego aqui dentro, criando as suas coisas, justificando seus erros, fazendo juízo das coisas que acontecem. Isso é enganoso. Porque a pessoa, equivocadamente aqui dentro, faz esse juízo, tem esse raciocínio inconsistente e acaba colocando a culpa lá fora, não é assim? Então nós temos que perceber essas coisas. Quando a gente supõe as coisas, um dos quatro acordos, né, desse famoso livro, isso é um raciocínio inconsistente e enganoso, porque nós estamos nos baseando num critério próprio para chegar a uma conclusão que é uma suposição. Mas também lá fora, e principalmente nessa época de rede social e tantas coisas, todo mundo tem opinião, alguns compartilham essa opinião e nós temos acesso a essas opiniões. E não digo que as pessoas têm má intenção, mas tem pessoas que estão perdidas, não tem luz própria, não tem nada, e estão falando as suas opiniões. E se nós não formos capazes de identificar isso
e a gente comer inteiro, e a gente seguir, nós entramos no mesmo abismo, na mesma escuridão. Por isso que eu sinto, pessoalmente, uma grande responsabilidade com o que eu vou falar, o que eu vou falando aqui, mas, por outro lado, eu sei que eu tenho que ser muito crítico e muito genuíno com a luz, com o que eu vou compartilhar, mas, por outro lado, eu não posso esperar saber tudo, porque eu não sei nada, para poder fazer isso. Então, no nosso caminho, a gente tem que aprender meio que a ser lúcido, a separar as coisas, mas não esperar saber tudo ou estar 100% preparado. Mas existe uma responsabilidade muito grande. Então, você com o seu trabalho, seja seleto, sim, busque, investigue, analise muitas coisas, mas à medida que você avança, você vai começar a ver que nem tudo que reluz é ouro, que não é só porque uma coisa pareça brilhante ou legal, tem alguma coisa ali. Então, esse raciocínio inconsistente e enganoso está lá fora e está aqui dentro. Por exemplo, observe os seguintes exemplos de lógica imperfeita. Sou mais rico do que você, portanto sou melhor do que você. Deparamos o tempo todo com noções absurdas como essa, completamente falaciosas. A conclusão válida que pode ser tirada é: sou mais rico do que você, portanto possuo mais bens ou dinheiro do que você. Aqui ele está dando um exemplo bem fácil de entender, mas no trabalho interior nós temos que ver essas sutilezas do ego, que ele faz comparações, que ele faz... Aqui dentro, ele tem esses pensamentos inconsistentes sem que nós percebamos. E o ego, por exemplo, ele quer transformar tudo em um motivo de vanglória, um motivo de orgulho, um motivo de... Pode ser pelo meio da comida, por isso que a gente não pode transformar a nossa forma de alimentar, as nossas opções alimentícias, alimentárias, em algum parâmetro espiritual. Não podemos confundir a saúde do nosso corpo com a saúde da nossa mente, da nossa alma, ainda que sim tenham que ir juntos. E não podemos praticamente usar nenhum aspecto para comparar nada, porque aí provavelmente nessa comparação tem um maior ou menor. Outros exemplos: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto sou melhor do que você, ou sou mais inteligente do que você. Da premissa só podemos concluir: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto o que digo produz mais efeito do que o que você diz. Lembre-se, porém, seu caráter não depende de bens materiais ou de um discurso persuasivo. Dedique-se a compreender bem os mecanismos da clareza de pensamento e você não será ludibriado. Um conhecimento sólido de lógica e das regras para uma argumentação eficaz será sempre muito útil para você. Bom, está fazendo bastante referência também, acho que naquela época, essas... como seria, batalhas de filósofos, de oradores, de persuasão, de talvez essas disputas verbais, intelectuais. Isso é o que eu conecto, mas no fundo é que não nos deixemos enganar em relação ao nosso verdadeiro valor, conectado intimamente com o nosso trabalho interior, pelo que a mente possa nos dizer, pelas comparações que nós podemos fazer lá. Acho que a clareza de pensamento, nesse caso,
é sempre poder separar o que está aqui dentro de tudo que está acontecendo lá fora. E quanto mais você vai avançando no seu trabalho interior, mais clareza você vai tendo do que você está fazendo aqui dentro, e mais isso cria esse espaço entre o que acontece lá fora e aqui dentro. Eu acho que, volto a repetir, não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém mais, você só pode ser você mesmo, e só você pode fazer o seu trabalho interior, mas você vai se isolando do que acontece lá fora, porque você tem muito claro o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer só depende de você e só você pode fazer. Acho que, não sei se é meio redundante, mas seu caráter não depende de bens materiais ou de um discurso persuasivo. Não depende do que os outros fazem ou não. Esse caráter é o trabalho que você está fazendo sobre as suas virtudes, sobre o seu mundo interior. E lá fora você não será ludibriado, você não comerá conto, você não será facilmente enganado porque você já conhece os princípios, os fundamentos do trabalho interior. Porque se você já vai avançando, você vai saber certas coisas, você vai ter comprovado certas coisas do trabalho. Que, por exemplo, aqui nós estamos falando tanto de separar, né, não ser vítimas das circunstâncias, e você já não, uma vez que você comprova isso, você já não vai acreditar que alguma coisa lá fora realmente vai mudar a sua vida ou vai te despertar a sua consciência ou vai encher o vazio que você tem por dentro, porque você já sabe que isso não é assim. Assim como, sei lá, na parte sexual, ou na parte psicológica, ou na parte metafísica, você já comprovou certas coisas que talvez lá fora você encontre outras opiniões totalmente contrárias, mas você já não se deixa enganar, por mais bonito e maquiado que pareça. Então, você vai tendo a clareza, não só intelectual, mas com a sua vivência do que é isso, do que são essas necessidades e essas coisas. Então, isso é pensar com clareza, isso é vital para o nosso trabalho interior. Desperte a consciência, deixe que a luz do ser, do espírito, ilumine o seu raciocínio e comece a usar a razão, praticá-la, analisando as coisas da sua vida, a sabedoria dos grandes mestres, para que na hora do vamos ver, na hora H, lá no momento da vida, quando as coisas aqui dentro se chocam com as impressões lá fora, você possa pensar com clareza